Se a gente pegar a definição de ansiedade, a definição clássica pelo DSM, que é o Manual dos Médicos, é o quê? É uma doença caracterizada por sentimentos exagerados de medo e antecipação. Então, gente, vamos entender isso aqui, ó. Ansiedade é uma doença do medo e é uma doença da antecipação, ou eu gosto mais de chamar, eu acho mais prático a gente pensar na preocupação. Então, o que é ansiedade? É um transtorno do medo ou da preocupação ou dos dois. Como assim? A gente sabe que o medo ele pode ser algo positivo. Quando esse medo deixa de ser bom, quando esse medo deixa de ter uma função na nossa vida, quando esse medo perde a sua função, isso vira uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, tá? Aquele medo que não é útil mais. Estar diante de um leão no meio de uma selva é útil. Então isso é um medo útil. É um transtorno de ansiedade? Não. É um medo útil. Agora, se eu pensar em leão, começar a tremer e desmaiar, é inútil. Não vai me ajudar em nada esse medo. Isso já é um transtorno de ansiedade. Da mesma forma, eu me preocupar em relação ao futuro para tentar solucionar alguma coisa, sei lá, você vai ter uma prova que vai ser ano que vem. Você está preocupado com essa prova. Tem alguma solução imediata? Tem, você estudar e tal, vou me preparar aqui para a prova, ok. Agora, eu ficar ruminando esse futuro, ruminando algo trágico, eu vou ser reprovado, se eu for reprovado, meu pai vai brigar comigo e eu não vou arrumar emprego e minha vida vai ser uma tragédia e minha vida vai ser só problemas e problemas e problemas e problemas. Observa que essa preocupação em relação ao futuro, ela não é útil. Aí nós estamos falando de um transtorno de ansiedade. Então, pensou na palavra ansiedade, tem que pensar medo ou preocupação. O medo é útil? Ele te protege de um perigo real? Protege. Então, esse medo ele é bem-vindo. Isso não é um transtorno de ansiedade. Você tem uma preocupação. Você tem uma preocupação em relação ao seu futuro. Essa preocupação é útil. Ela faz com que você planeje, com que você tome decisões mais assertivas, porque você fez um planejamento. Você tem uma palestra para apresentar. Você está preparando essa palestra ou você está tremendo em casa, tenso, e não consegue nem dar o primeiro passo para preparar essa palestra? Se você está preparando essa palestra e está se preparando para aquele evento que vai acontecer no futuro, é uma preocupação útil, isso não é transtorno de ansiedade. Agora, se essa preocupação te paralisa, aí sim nós estamos diante de um transtorno de ansiedade. Então, ansiedade é medo ou preocupação ou os dois juntos, quando o medo perde a sua função, ele passa a não proteger mais, é algo irracional. Da mesma forma, a preocupação, quando é uma preocupação improdutiva, não é uma preocupação produtiva mais. Então, ter isso em mente é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver, eu vou falar para vocês dos transtornos de ansiedade, todos os transtornos de ansiedade que existem. Transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, transtorno de ansiedade de separação. Todos os transtornos de ansiedade, eles vão se encaixar. Ou um problema na esfera do medo, ou um problema na esfera da preocupação, ou, não raramente, nos dois. Tá? E aí a gente vai ver que aqueles transtornos que estiverem mais associados com o medo, eles vão ter muitos sintomas físicos, sintomas agudos. Palpitação, falta de ar. Aqueles sintomas, aqueles transtornos que estiver mais associado com preocupação, os sintomas vão ser mais mentais. E aí eu já começo a entrar, na hora que a gente for falar de quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade. Quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade? A gente vai ter sintomas físicos e sintomas mentais. Então eu falei para vocês aqui o que é ansiedade. Agora, o que não é ansiedade? O que não é um transtorno de ansiedade?
Fala, olha, eu estou te falando para vocês o que, que é um transtorno de ansiedade. O que, que as pessoas acham que é transtorno de ansiedade e, na verdade, não é. Tá? Um grande problema, gente, que hoje internet é terra de ninguém, né? Hoje qualquer um abre uma câmera na internet e começa a falar. E tá tudo bem nisso, né? Cabe a vocês que estão escutando selecionar para quem vocês vão dar a atenção de vocês. Qualquer pessoa hoje pode abrir uma câmera de celular e começar a falar. Esses dias aconteceu uma história recente comigo. Uma colega psiquiatra mandou uma mensagem para mim, falou, nossa, você viu uma página? E ela mandou uma página até de Instagram, falando, olha, eu estou indignada com o que essa pessoa está postando, com o que essa pessoa está falando. É um absurdo, gente. A pessoa está falando um tanto de asneira, está prejudicando muita gente, não sei o que e tal. A gente estuda, a gente dedica uma vida a trabalhar com saúde mental, tudo baseado em evidência, baseado em ciência, né? E aí vem uma pessoa e começa a falar um tanto de asneira, um tanto de bobagem, um tanto de coisa nada a ver, a gente tem que denunciar essa página, fazer isso, não sei o quê. Falei, olha, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Na verdade, essa colega, ela estava bastante ansiosa, né? Não tem o que a gente fazer em relação a isso, né? O tempo vai mostrando para as pessoas. Então, assim, ok, você vai... você não acredita em ansiedade, você não acredita em depressão. Praticamente todos os dias eu recebo no consultório pessoas que falam assim, olha, eu não acreditava em ansiedade, eu achava que isso é frescura, eu achava que isso era bobagem, eu achava que isso era coisa da minha cabeça, mas realmente não é. Realmente hoje eu tenho ansiedade. Ou pessoas que às vezes usam substâncias, que usam álcool, abuso de álcool, abuso de maconha, enfim. Não raramente, para não falar quase todos os dias, a gente recebe no consultório pessoas usuários de maconha, de álcool, que falam, olha, realmente eu achava que não tinha nada a ver. Mas agora, prestando atenção, eu percebo que quando eu fumo, eu tenho mais ansiedade quando passo o efeito. Quando eu bebo, eu tenho mais ansiedade quando passo o efeito. Então as próprias pessoas, elas vão descobrindo isso com o tempo. Claro que aqui, quanto antes a pessoa entender isso, quanto antes a pessoa chegar à conclusão, melhor é. Mas aqui, muitas vezes cabe aquela história. Você avisa um filho, né? Quando você avisa seu filho, olha, não vai por esse caminho. Você tem sim que nortear as pessoas. Mas muitas vezes, a pessoa precisa às vezes experimentar para ver, né? Então, assim, internet é terra de ninguém. E, infelizmente, a gente vê pessoas palpitando, pessoas falando, muitas vezes o que deve fazer, o que não deve fazer, sem ter um mínimo de conhecimento a respeito. Em algumas situações, ok, isso é neutro. Isso é neutro. Mas em outras situações, não. Às vezes algumas recomendações que a gente vê por aí, inclusive piora a ansiedade. E aí a pessoa muitas vezes não vai depois, né? O que ela propõe, o que ela fala, ela não consegue depois tratar. E cedo ou tarde esse paciente acaba caindo na mão de pessoas que realmente se dedicam ao estudo do problema. Porque tem gente que às vezes estuda aí, vê alguns vídeos no YouTube, faz um cursinho de 5 horas, 10 horas, algo bem rapidinho e já acha que é especialista em alguma coisa e começa a palpitar. Então, o que não é ansiedade? Né? Esses dias eu fiz uma postagem, alguém até me criticou. Ansiedade não é viver no futuro, gente. Igual todo mundo pensa. Ansiedade é viver no futuro. Quem vive no futuro tem ansiedade. Ansiedade não é viver no futuro. Um dos aspectos da ansiedade
É sim o paciente ter uma conotação mais voltada para o futuro. Olha, eu comecei falando preocupação, estou preocupado em relação ao futuro. Ok, beleza, existe sim essa questão do futuro, mas é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. Basta falar para vocês que os sintomas físicos da ansiedade, quem domina os sintomas físicos da ansiedade é uma parte do nosso sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Ou alguns preferem chamar de sistema nervoso neurovegetativo. Por que neurovegetativo? Olha as plantas. Estão lá paradinhas, né? Vegetal. Fulano está vegetando. Não é assim que a gente fala? Olha, fulano tá em coma, está vegetando. Ou seja, é a parte do nosso corpo que independe da nossa vontade. Olha, tem alguém aí fazendo força para o coração bater? Tem alguém fazendo força para o seu corpo produzir calor? Tem alguém aí fazendo força para respirar? Respiração é um caso à parte que a gente consegue controlar ela, mas ela é involuntária também. Tem alguém aí pensando para piscar os olhos? Tem alguém aí, meu Deus, eu tenho que pensar que agora você vai transpirar. Quando você fica arrepiado. Tem alguém pensando aí, olha, eu quero ficar arrepiado agora. Você vai lá e fica. Ah, não, agora eu quero transpirar. Você vai lá e começa a transpirar. Agora eu quero aumentar a frequência do meu coração. Agora eu quero diminuir a frequência do meu coração. Gente, essa é a parte do nosso sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Independe da nossa vontade. Se a gente pegar aquela lógica, pensamento, emoção e comportamento, ok, o pensamento, muitas vezes ele tem uma conotação, um vínculo com o futuro, mas não é só isso. Os transtornos fóbicos, por exemplo, as fobias, olha só, todo transtorno aqui, ele vai entrar em dois aspectos, ou preocupação ou medo. A resposta do medo, numa fobia, por exemplo, se eu tenho medo de barata, uma fobia social, né? Uma fobia social, pessoa que tem medo de falar em público, medo de se apresentar para muita gente. A pessoa muitas vezes ela tem muitas respostas físicas e ela não está pensando em futuro, ela está no presente muitas vezes. Se for antes da apresentação, ela vai estar pensando no futuro. Meu Deus, amanhã é minha apresentação. De fato, ela está pensando no futuro. Mas na hora que a pessoa tem uma crise de pânico, por exemplo, durante uma apresentação, ela não está pensando no futuro. E esse é o grande problema da pessoa ter uma noção. Às vezes é melhor você não saber nada do que ter uma noção e começar a falar bobagem. Então quando você fala assim, olha, ansiedade é viver no futuro. Pare de viver no futuro que a sua ansiedade acaba. Ansiedade não é viver no futuro, gente. Um dos aspectos do pensamento de uma pessoa com ansiedade, de fato, existe um vínculo com o futuro, mas não é só isso. Então, a gente não pode pegar um problema e simplificar esse problema. Vocês querem um outro exemplo? Como que as pessoas simplificam demais as coisas? Quando as pessoas vão falar de relacionamento. Às vezes a gente vê, né, algumas pessoas dando dicas aí de relacionamento. Olha, faz o seguinte, não responda a mensagem de fulano. Mostre para a pessoa que você é uma pessoa muito ocupada. Mostre para a pessoa que você está indisponível. Mostre para a pessoa que a sua vida não se resume a relacionamentos. Então você tem que jogar com aquela pessoa. Na hora que ela te mandar uma mensagem, você não responde, você faz isso, você faz aquilo. Gente, quando uma pessoa está ensinando isso para outra, ela está ensinando a parte mais superficial do superficial do superficial. Que ela está ensinando o comportamento. Mas antes do comportamento vem a emoção e vem o pensamento. Não seria mais fácil ensinar a pessoa a realmente ficar ocupada?
Então você não vai responder para você fingir para a pessoa que você é uma pessoa ocupada, que a sua vida não gira em torno do relacionamento. Você vai fingir isso. Então a pessoa te manda mensagem, você vai fingir que você não vai responder àquela pessoa, porque a pessoa vai pensar, nossa, ele ou ela é uma pessoa ocupada, é uma pessoa de valor. Não seria melhor e mais produtivo ensinar essa pessoa a desenvolver realmente o valor e se tornar uma pessoa de fato ocupada? E aí quando essa pessoa demorasse para responder, ela não vai demorar a responder porque está jogando, é porque realmente ela está ocupada. Então, quando a gente pega, porque esse comportamento que as pessoas ensinam, eles estão vinculados com ideias e com a maneira que a pessoa pensa. E aí quando essa pessoa começa a entrar nesse jogo, muitas vezes o que acontece? Pouco tempo depois a pessoa descobre que aquilo era um jogo. Ah, mas o que isso tem a ver com o tratamento de ansiedade? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a gente vai ver que o nosso comportamento, ele interfere nas nossas emoções e interfere nos nossos pensamentos. Então a pessoa vira para você e fala assim, gente, olha só, o que eu faço? Ele me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem. O que eu faço? Eu respondo. O correto era, na hora que você tivesse um tempo, você vai lá e responde. Só que aquela pessoa que tem uma vida vazia, que deposita toda a vida dela naquele relacionamento, ela está 24 horas por dia disponível para outra pessoa, porque a vida dela não tem mais nada. Só tem aquele relacionamento. E aí a pessoa tem que fingir que a vida dela tem um tanto de coisa. E ela demora a responder para fingir que a vida dela tem um tanto de coisa, sendo que a vida dela não tem nada. Não seria mais fácil ensinar essa pessoa a ter um tanto de coisa na vida? E aqui eu não estou falando de questões financeiras apenas, do que ficar ensinando a pessoa a fingir a ser o que ela não é. Então isso para vocês verem como que a internet distorce as coisas. E com a ansiedade não é diferente. As pessoas falam, mas poucas pessoas. Tem muita gente que fala, tem muita gente séria falando, mas tem muita gente que não tem a menor noção do que é ansiedade, falando as besteiras por aí. E o grande problema, quando a gente escuta besteira por aí, essa besteira pode ser neutra. Pode não fazer mal, mas boa parte das vezes as besteiras fazem mal. As besteiras geram problema. Então a gente precisa tentar entender a lógica do processo. Então, vem um colega psiquiatra e fala, olha, fulano está falando isso de ansiedade, ciclano está falando aquilo de depressão, Beltrano está falando aquilo, a gente tem que fazer alguma coisa. Ok, vai lá e denuncia a conta, tenta acionar algum conselho, você pode tentar sim fazer isso, mas isso normalmente não vai dar muito certo. Infelizmente, nós precisamos nos blindar daquilo que a gente consome na internet. Porque senão a gente pega conceitos distorcidos, ou às vezes meias verdades, como essa que eu falei, ansiedade é viver no futuro? Em parte sim, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Em boa parte dos transtornos de ansiedade, o pensamento do paciente está sim voltado para o futuro. Ponto. Só essa informação. Vão testar. Você vai ter que trabalhar, tirar esse paciente do futuro, trazer esse paciente para o presente? Claro que vai. Muitas vezes vai. Então tem sim essa conotação no futuro. Mas é muito mais do que isso. Bota mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Pessoas que têm crise de pânico, às vezes ela não está vinculada com o futuro. Ela está tendo uma crise de ansiedade no momento presente. Talvez ela fale, olha, meu Deus, eu vou morrer, como que vai ficar minha família? Tem uma conotação do futuro. Mas o simples fato da gente falar que a ansiedade, você tem um disparo do seu sistema nervoso autonômico ou sistema neurovegetativo de forma involuntária, totalmente involuntária. Quando a pessoa começa a ter palpitação, falta de ar, sudorese, suadeira,
tremores pelo corpo, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle. Aí já começa talvez até ter um pouquinho de pensar no futuro. Embora esses medos, durante uma crise, eles vêm muito no presente. Irritabilidade. Então não necessariamente é só falar em futuro. Então se a gente quiser vencer a ansiedade, aquela pessoa fala, eu quero ficar livre da ansiedade, zumbido, eu quero ficar livre da ansiedade, o primeiro passo é a gente entender. Entender por que você pensa dessa forma e entender por que você sente dessa forma. Quando você entende, por exemplo, que é uma resposta do seu sistema nervoso autônomo, neurovegetativo, que você não tem controle sobre aquilo, mas que se você fizer algumas técnicas, você muitas vezes consegue reverter isso. Quando você entende que você não vai morrer, que você não vai enlouquecer, que você não vai perder o controle, o jogo começa a mudar. Então é muito importante a pessoa que quiser vencer a ansiedade entender sobre a ansiedade e entender o que é ansiedade, mas entender também o que não é a ansiedade. Não basta você saber o que é ansiedade. Basta você saber o que não é ansiedade. Você tem que saber o que é, mas você tem que saber também o que não é. Porque muitas vezes, muita gente falando o que é ansiedade não é. E aí você fica sem entender. Meu Deus, eu não estou pensando no futuro. Eu estou tendo essa crise de ansiedade aqui, até que eu não estou pensando no futuro, não. Mas eles estão falando que a ansiedade é pensar no futuro, eu não estou entendendo mais nada. Então agora é que eu estou enlouquecendo mesmo. Então, né, infelizmente, tem muitas pessoas irresponsáveis propagando informações erradas por aí. Mas a gente não tem controle sobre essas pessoas. A gente tem controle sobre o que a gente fala e o que a gente escuta. Tá com dúvida? Escuta mais pessoas. Escuta mais pessoas. Lê alguns textos confiáveis. Mas vocês não podem estar acreditando em tudo que fala com vocês não, gente. Porque senão, muitas vezes, acontece o pior. Você piora o seu problema. Então, assim, a informação, ela é fundamental para você vencer a ansiedade. Sem informação, dificilmente você vai vencer a ansiedade. Você não vai conseguir se livrar da ansiedade se você não souber um pouco o que está acontecendo com você. Claro que você não vai precisar virar um terapeuta, você não vai precisar virar um médico. Ah, então para me curar minha ansiedade eu tenho que ser médico? Não, você não tem que ser médico para você curar a sua ansiedade. Mas ter uma noção das coisas que acontecem com você e por que elas ocorrem, isso sim é fundamental. Isso é fundamental. Se a gente pensar que a ansiedade, como eu dizia, é só viver no futuro, a ansiedade teria só sintomas mentais, não teria sintomas físicos. Por que a ansiedade tem sintomas físicos, então? Quais são os principais sintomas mentais e sintomas físicos da ansiedade? Preocupação, com problemas de concentração, memória, pesadelos, angústia, dificuldade no trabalho, nos relacionamentos, dificuldade de falar em público, variação do humor, sensação de que alguma coisa ruim, alguma catástrofe vai acontecer na sua vida, uma dificuldade enorme de relaxar, o paciente não consegue relaxar de jeito nenhum, medo de perder o controle, de enlouquecer, sensação que os nervos estão à flor da pele, isolamento, muitas vezes tristeza. E a gente vê que a ansiedade ela tem um pezinho ali, mistura muito com depressão, sintomas de ansiedade e depressão, vontade de chorar, alterações, compulsão alimentar. O paciente ele pode ter aumento do apetite, querer comer demais, ou muitas vezes perda do apetite, sensação de esgotamento.
A pessoa sente que ela está esgotada. Parece que passou um caminhão em cima dela. Uma sensação de cansaço, uma sensação de esgotamento, pensamento muito acelerado, muda toda hora de um conteúdo para o outro. E certamente, quer dizer, normalmente esses conteúdos são o quê? Conteúdos negativos, conteúdos vinculados a tragédias. Ok, aqui agora eu falei para vocês os sintomas mentais. Então, beleza, olha, pensa muito no futuro, tem esse... E os sintomas físicos? Se fosse só o pensamento, por que a pessoa tem sintomas físicos? Palpitação, falta de ar, tremor, dores de um modo geral, boca seca, vontade de ir no banheiro toda hora, insônia, muito frequente a insônia inicial, que é aquela insônia que o paciente deita, que a pessoa deita, que você deita e fica rolando na cama de um lado para o outro, sensação de nó e bolo na garganta, prejuízo na função sexual, dor de barriga, dor abdominal, prisão de ventre, diarreia, náuseas, vontade de vomitar, formigamento nas mãos, tontura, dormência, dor de cabeça, sensação de sufocamento. Uai, gente, não é viver no futuro? Viver no futuro causa esse tanto de coisa aqui? Então, observa que ansiedade é muito mais do que viver apenas no futuro. É muito mais do que isso. E tem algumas pessoas que eu acho é até um crime que ainda fala que depressão é o contrário. Que depressão é viver no passado. Aí é outro problema também. Mas como a gente está falando aqui de ansiedade, não vamos falar de depressão, embora tenha muita relação. Então, já entendi que ansiedade está associado com medo e que ansiedade está associado com preocupação. Todos esses sintomas que eu listei aqui para vocês, que eu falei aqui agora, talvez eu não falei todos, eu posso ter esquecido alguns, mas de um modo geral, se você pegar esses sintomas, eles vão estar vinculados ou com preocupação, e aí sim, uma preocupação em relação ao futuro, ou um medo, tá? Ou um medo. Preocupação ou medo vai gerar esses sintomas aqui, tá? E aí, a gente pode pensar, tá, quais são então os transtornos de ansiedade? Gente, eu tô pegando para vocês algo que é complexo, um conceito grande, e estou diminuindo ele para vocês. Entenda isso aqui, olha, quais são os transtornos de ansiedade? Ansiedade, preocupação ou medo? Ok. Dentro dessa vasta gama de transtornos de ansiedade, a gente vai ter os transtornos específicos. E cada transtorno específico, vai ter características peculiares. Então, quais são os transtornos? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade de separação, agorafobia, transtorno de pânico, mutismo seletivo, fobias específicas, transtorno de ansiedade induzido por substâncias, transtorno de ansiedade induzido por medicamentos, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica, um hipertireoidismo, por exemplo, um diabetes não controlado pode desencadear um transtorno de ansiedade, e outros transtornos de ansiedade que eu não consigo colocar dentro de alguma categoria dessa, que a gente vai chamar de transtorno de ansiedades não especificado ou transtorno de ansiedade especificado. Quer dizer, não especificado e o transtorno de ansiedade especificado. Tá? Tem algumas diferenças. Mas olha só, a ideia aqui, depois eu vou falar outras lives, eu vou falar sobre cada um especificamente, mas a ideia aqui é pegar um conceito geral. Ansiedade, então, é medo ou preocupação ou os dois. Vamos pegar agora, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Olha o nome, transtorno de ansiedade generalizada. Muitos chamam de TAG.
é um transtorno da preocupação. Ah, então quer dizer que o TAG, o paciente preocupa demais. No TAG o paciente preocupa demais. E é uma preocupação improdutiva. Se você observar os sintomas do TAG, um paciente com TAG, um paciente com transtorno de ansiedade, aí você vai lá para o livro que vai falar os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Quais são os sintomas de ansiedade generalizada? Irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, falhas na memória, tensão muscular, boca seca, náusea, sudorese, diarreia, vai no banheiro toda hora, dor pelo corpo, tensão muscular. Se você observar os sintomas do TAG, o TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não tem tantos sintomas físicos como a pessoa tem no ataque de pânico. Os sintomas físicos do transtorno de ansiedade generalizada, eles são sintomas que vêm com a pessoa de vários crônicos, há vários anos vindo os sintomas. É uma dor muscular constante, é uma dor de cabeça constante, é uma dor no estômago constante, é uma boca seca constante. Mas normalmente o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não tem palpitação, sudorese, falta de ar, tremor. Se ela tiver, a gente vai pensar que ela tem dois transtornos juntos, mas o TAG em si, os sintomas físicos, eles não são tão intensos e agudos, eles são mais arrastados. Por quê? Porque é um transtorno derivado do quê? Da preocupação. Então, ansiedade, preocupação ou medo. Se a gente pegar os transtornos específicos, vamos ver transtorno do pânico. Já é um transtorno derivado do medo. Não é um transtorno derivado tanto da preocupação. Claro que aí o pânico, na verdade o pânico em si vai ser sim uma preocupação em ter ataques de pânico. Mas então antes de eu falar do transtorno de pânico, o ataque de pânico. O ataque de pânico é uma resposta de medo. A pessoa tem coração acelerado, falta de ar, sudorese, tremor, sensação de desmaio, pensamento que vai morrer, que vai perder o controle, que vai enlouquecer. Olha só, o ataque de pânico eu já tenho sintomas mais associados com medo. Ah, então no transtorno de ansiedade generalizada os sintomas estão mais associados com a preocupação. No ataque de pânico os sintomas estão mais associados com medo. Ah, entendi. Então quando os sintomas da preocupação, eu tenho mais sintomas mentais. Quando os sintomas são associados ao medo, eu tenho mais sintomas físicos. Ah, entendi. E é exatamente isso. Então, se a gente entende a chave do transtorno de ansiedade, que é medo ou preocupação, na hora que a gente pegar o transtorno específico, se você tem um quadro específico, você pode se perguntar, mas espera aí, isso aqui é um transtorno do medo ou um transtorno da preocupação ou um transtorno dos dois? Gente, saber isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Diante de um problema, e se você não souber isso? Qual que é o benefício de você saber isso? Para que você tem que saber isso? Se você não tem ansiedade, se você não tem nenhum parente com ansiedade, você não tem ansiedade, você não tem nenhum transtorno de ansiedade, ninguém na sua família que você conheça, ninguém que você ame tem ansiedade, realmente saber isso não vai ser útil. Mas se você tem algum transtorno de ansiedade, se você tem algum parente, alguém que você ama, que tem transtorno de ansiedade, saber isso vai fazer total diferença. Total diferença na sua vida. Diante de um problema, isso que eu vou falar aqui vale não só para ansiedade, mas vale para a vida. Diante de um problema, você tem algumas opções para lidar com esse problema. Você pode resolver o problema, se o problema tiver solução,
e no caso de ansiedade tem. Você pode aceitar que você tem aquele problema, se o problema não tiver solução. Você pode mudar a forma como você se relaciona com o problema. Ou você pode ficar reclamando a vida inteira e ter uma vida péssima, uma vida miserável. Pessoas que reclamam demais, a vida costuma ser péssima. Ou o que muita gente faz, isso para mim é o pior, é piorar o problema. Então, diante de um problema, você pode tentar resolver o problema, você pode mudar a forma como você se relaciona com o problema. Quer um exemplo? Você está lá, sei lá, você teve um membro amputado, você perdeu uma perna, por exemplo, num acidente. Tem como você resolver? Tem como você colocar uma outra perna? Não tem. Mas você pode mudar a forma como você se relaciona com isso. Você pode aceitar e mudar a forma como você se relaciona. Você pode sofrer a vida inteira com isso ou mudar a forma como você se relaciona. Tá? Ou pode ficar reclamando a vida inteira e aí você entra no mundo de fantasia. Quando você não aceita algo que não tem mudança, que não tem, quando você não aceita algo que não tem o que fazer e fica reclamando, você entra numa posição de vítima e você entra numa posição totalmente passiva. E aí você está condenado a ter uma vida muito ruim. Então, gente, fazer essas reflexões e mudar a forma como você se relaciona com o problema. Resolva o problema, muda a forma como você se relaciona com o problema e aceita se não tiver jeito, o que não é o caso da ansiedade. Ou reclamar e piorar tudo, ou piorar o problema. Uma das formas de piorar é reclamar, mas você ainda pode piorar mais. E aí que é o grande problema. As pessoas falam assim, eu estou no fundo do poço. Como que eu faço para sair do fundo do poço? Eu cheguei no... Primeiro que o poço não tem fundo, tá? Guarda isso que eu vou te falar. O poço não tem fundo. Sempre tem jeito de você cavar mais e afundar mais. E é isso que normalmente as pessoas fazem. Se você quer sair do fundo do poço, primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Para de piorar o buraco que você está. Se você parar de piorar, é o primeiro passo. A pessoa quer sair do poço, mas está cavando. E aí a gente entra na questão do comportamento. A pessoa acha que, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, não tem nada que eu fazer. Minha ansiedade está aqui. O grande problema é que a pessoa, às vezes ela pensa, não tem nada que eu possa fazer, e ela não busca uma solução, não busca uma ajuda. Aquilo que a pessoa começa a fazer para se livrar da ansiedade é o que muitas vezes está piorando a ansiedade. Vou dar exemplos, que eu acho que com exemplo fica mais fácil. Tá no fundo do poço, pare de cavar. Quer alguns exemplos como que as pessoas cavam? Primeira coisa, um dos sintomas do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, qual que é? Irritabilidade. Aí a pessoa começa a brigar com a família todinha. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com o filho, briga com todo mundo. E começa. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, eu sou uma vítima, ninguém dá atenção pra mim, ninguém me dá carinho, ninguém me dá amor. Claro que não vai dar amor, você tá dando patada em todo mundo. Você está xingando todo mundo? Você está achando que todo mundo tem que parar a vida deles para te dar atenção e te dar carinho? E aí você dá patada, você xinga todo mundo, você se isola, você procura só quando você quer. E aí você quer que todo mundo esteja 100% disponível para você depois de um tanto de cagada que você fez. Você xingou e cagou em todo mundo. E aí na hora que a sua irritabilidade passou, você vai lá com a cara mais limpinha. Oh meu Deus, alguém me dá uma ajuda. Vai. As pessoas vão te evitar. O assunto não é depressão, mas vale para depressão. Você se isola, você se tranca no seu quarto. Seus amigos começam a parar de chamar você para sair. Você começa a se fazer de vítima, que ninguém te chama para sair.
Mas você esquece que seu telefone, você já negou mais de 50 convites para sair. Aí quando a pessoa não te chama lá, a 51ª vez a pessoa não te chama, você começa a falar, meu Deus, não me chamaram para sair. Claro, te chamou 50 vezes, você não foi. A próxima resolveram não te chamar. Quer sair do buraco? Pare de cavar. Primeiro ponto para você parar de cavar é prestar atenção nos relacionamentos. Só que como a sua atenção ela está tão comprometida, ela está tão focada no seu problema, você está acabando com seus relacionamentos e depois está reclamando que ninguém te dá atenção. Se você estiver irritada, você não tem que ficar lá sorrindo para todo mundo, dando beijinho para todo mundo. Tenta ficar pelo menos neutra. Entenda que aquela irritação é sua, que aquela irritação não é do outro. Você vê seu vizinho sorrindo do outro lado da rua e você está irritada, em vez de você bater a porta na cara do vizinho, não precisa ir lá abraçar o seu vizinho. Dá um oi e entra para dentro de casa. Pelo menos você não está melhorando, mas pelo menos você não está cavando mais o buraco. Quer sair do buraco? Pare de cavar. Primeira forma de parar de cavar é prestar atenção nos relacionamentos. Uma pessoa está te evitando, 2 pessoas estão te evitando, 10 pessoas estão te evitando. Será que o problema está com as 10 pessoas? Ou será que o problema está com você? Pare de cavar. Diante de um problema, resolva o problema, aceite o problema, muda a forma como você lida com o problema, fica reclamando do problema e tem uma vida miserável, ou cave o buraco e piora mais. O grande problema é que a maioria das pessoas que tem algum transtorno, eles ficam nesses 2 últimos. Eles ficam reclamando e piorando o problema, reclamando e piorando o problema. É o tempo todo reclamando e piorando o problema. E aí já estão me perguntando, qual que é o tratamento para ansiedade? Estou falando. Um dos tratamentos da ansiedade é esse que eu estou falando aqui agora. Parar de piorar o problema. O assunto agora é tratamento. Tratamento não é uma pílula mágica que você vai tomar e vai resolver. Os medicamentos também são fundamentais. Mas o que a gente quer? A gente quer um tratamento, uma solução mágica, milagrosa. E aí muita gente vai para o triptofano, que é um veneno para quem tem ansiedade. Se você tem ansiedade, não toma triptofano. Se você não viu meu último Reels, assista, que é justamente sobre triptofano. Nesse exato momento, eu estou falando de tratamento para ansiedade. E tem gente perguntando, qual que é o tratamento para ansiedade? Claro que a gente dá um desconto, porque a pessoa ela é ansiosa. Mas um tratamento importante para a sua ansiedade é você não piorar ela. Aquilo que você faz tem o potencial de melhorar ou de piorar a sua ansiedade, mas você não sabe disso, mas tem. A forma como você se relaciona com o medicamento é outro ponto que piora a ansiedade. Ai, eu não gostaria de tomar remédio pro resto da vida. Ô céus, eu não queria ter que tomar remédio. Ô céus, ô vida, eu não queria ter que tomar remédio. Bem-vindo ao mundo real. No mundo real você não faz tudo que você quer não, meu filho. Vão te apresentar o mundo real? O mundo real vai ter situações que você vai ter que tomar remédio. Ai, mas eu não queria sentir isso. Eu não queria ter isso. Isso é uma forma de comportamento que piora a sua ansiedade. Agora, você não queria ter ansiedade, você não queria tomar remédio? É possível. É possível que você fique livre de remédio. Mas talvez você vai precisar. Agora, é engraçado que se você faz um transplante cardíaco, você troca de coração, você vai ter que tomar medicamento imunossupressor para o seu coração não ser rejeitado pro resto da vida. E vai gravar milhares de vídeos falando, graças a Deus, ganhei um novo coração. Você não vai ficar no chororô porque você está tomando remédio. E por que esse chororô nos remédios, nos psicotrópicos existe? Será por quê? Vamos parar com esse negócio de eu não queria, eu não queria, eu não queria, eu não queria. Você não tem 5 anos de idade mais não.
A maioria das pessoas que eu estou falando aqui, eu disse que tem entre 30, 40, 50 anos. Esse papo de eu não queria isso, eu não queria aquilo. Tem gente que entra no consultório e vem com um tanto de exigências. Olha, eu quero um remédio que eu possa beber, que eu possa tomar em tal horário, que eu não possa, que eu não tome nos finais de semana. Dessa condição eu tomo o remédio. Eu vim para a pessoa e falo aqui, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Faça um projeto de pesquisa e lance esse remédio. No dia que você lançar esse remédio que você quer, você volta aqui e me dá ele. Ué. Então a gente precisa ser apresentado ao mundo real. Eu não vou entrar aqui em tipos de remédios, mas enfim, tá? Alguém está falando aqui de alprazolam, clonazepam, são outros remédios também que não funcionam para ansiedade, gente. Já falei isso várias vezes, tá? Medicamento, olha, Rivotril, alprazolam, deixa eu falar o nome genérico, né? Clonazepam, alprazolam, lorazepam e etc. São medicamentos das classes dos benzodiazepínicos. Eles não tratam absolutamente nada. Esses medicamentos é igual dipirona. Dipirona trata pneumonia? Dipirona trata infecção de garganta? Não. Rivotril não trata ansiedade. Alprazolam não trata ansiedade. Tira sintoma, mas não trata o problema. Dipirona trata pneumonia? Dipirona trata infecção de garganta? Não. Mas tira a febre, tira a dor. É isso que o clonazepam faz. Tira os sintomas. Mas o problema continua lá. Agora, para tratar, o tratamento padrão ouro para ansiedade, associado com psicoterapias e outras estratégias, medicamento não é o único tratamento para ansiedade, mas é sim um tratamento importante. O padrão ouro é inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, enfim, tem outros também. Né? Tem os duais, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, enfim. O assunto aqui não é remédio. Mas a gente precisa entender o seguinte. O mundo não é do jeito que você quer. Aceita isso, pronto. E para de encher o saco dos seus familiares, do médico de vocês, de quem for. Ah, eu não queria tomar remédio. Ah, eu só vou tomar se for isso. Ah, eu só vou tomar se eu puder fumar maconha junto. Ah, eu só vou poder tomar, então não tome e fica aí passando mal. Aceita o mundo como o mundo é. Está inconformado com os tratamentos que a gente tem hoje, os tratamentos de ponta que a gente tem hoje? Vai fazer pesquisa e muda isso. Mas ficar reclamando não adianta nada não. Não concordo. Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu não concordo, porque na primeira semana que eu começo a tomar o remédio eu sinto mal. A partir da segunda, terceira que eu fui melhorar, eu não concordo com isso. Que bom que você não concorde. Vem aqui para o FMG, vai fazer pesquisa. Descobre por que acontece isso e muda o cenário. Né? Agora, ficar nesse mimimi todo, essa reclamação toda, não vai te levar a lugar nenhum, não. Vamos acordar para a vida. Não gostaria de tomar remédio, não gostaria disso, não gostaria... Você tem quantos anos? Você tem 5 anos de idade? Para ficar com esse tanto de exigência do que gostaria, do que não gostaria. Você está tendo crise de ansiedade, está desmaiando na rua, seu casamento está indo pro saco, você não está dormindo direito, seu emprego tá uma porcaria, tudo na sua vida tá uma porcaria, e você está aí reclamando porque não pode tomar um remédio que vai mudar a sua vida da água pro vinho. Mas também não quer fazer terapia, porque não gosta de conversar. Não quer tomar remédio. Fazer terapia não quer fazer porque não gosta. Fazer higiene do sono não gosta. Então, só lamento. Agora, faz tudo que manda fazer para você ver se você não melhora. Quer dizer, você não melhora mesmo, não. Você resolve o seu problema, 100% de resolução. Você resolve o seu problema na maioria dos casos. Ah, e vão ter casos que não vão resolver? Vão, mas não é a maioria. Igual todas as áreas médicas. Agora, não gosto de tomar remédio, não gosto de conversar. Eu adoro beber, sabe? É só uma cervejinha. Aí você vai ver um barril de chopp. É só uma... não quero fazer terapia. Não quero tomar remédio. A minha cervejinha no final de semana eu não abro mão. Gosto também de fumar um baseado. Gosto disso, gosto daquilo, gosto não sei o quê. Beleza, então, ué. Tá tudo certo. Então vamos pensar nisso, tá bom? Gente, isso que eu tinha para falar para vocês.
Quem não me segue, tá vendo essa live, segue aqui, não deixa de me seguir. Toda semana tem 2 lives, a tendência é que eu venha fazer mais. Meu canal do YouTube, tá? Todas as lives vão para o canal do YouTube. Então, se você, perguntando cadê meu pescoço? Meu pescoço tá aqui, né? Deixa eu arrumar meu pescoço. Olha, essa live vai para o meu canal do YouTube, tá? Lembrando que todas as lives estão lá no meu canal do YouTube, essas e outras. Quem não me segue no YouTube, se inscreva lá, já clica lá no sininho, clica lá para se inscrever, assiste os vídeos. Tem lives de praticamente todos os temas na área da psiquiatria. Então, se você não me segue lá no YouTube, já aproveita para me seguir. E se não me segue aqui no Instagram, chegou aqui de paraquedas, me segue aqui no Instagram também, tá? Sempre conteúdo baseado em ciência de saúde mental, tá? O foco maior é em ansiedade, mas eu falo de vários transtornos mentais. Então, segue aqui no Instagram e me segue lá no YouTube também, tá? Não deixe para seguir depois, não. Sai daqui e já me segue aqui e já me segue lá no Instagram, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.